Aleluia! Queridos, Deus é bom demais. Meu nome é Francisco Mesquita, eu sou pastor da comunidade cristã Dunamis e hoje eu vou estar dando continuidade àquilo que eu comecei a falar no programa passado a respeito do pecado. Nós vamos ver que o cristão ele tem que lidar de fato de forma muito séria no que diz respeito ao pecado, porque o Senhor ele tem nos convocado a ter uma vida santa. Então abre o teu coração, recebe essa palavra vinda da parte de Deus para você e seja abençoado em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos mais. Senhor, nós temos fome e sede da Tua presença, Pai. Senhor, nós reconhecemos que sem o Senhor, Pai amado, a nossa vida ela não funciona. Ela não funciona, Pai. Jesus, o Senhor é o centro das nossas vidas. O Senhor é o centro de tudo aquilo, Senhor, que fazemos, Pai. Nos ensina, Pai amado, a viver esta realidade a cada dia. Pai amado, nos ensina, Senhor, a glorificar o Teu nome através das nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai, espirituais, para que possamos ver. Pai amado, para que possamos, Senhor, perceber, Pai amado, os acessos da vida, Senhor. O Senhor tem algo específico para cada um de nós. E nós sabemos, Pai amado, que andar neste específico, Senhor, significa sucesso, Pai. Significa, Pai amado, andar com ousadia em direção ao alvo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Oh, meu Rei, nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, queremos ser verdadeiramente teus amigos, queremos te conhecer de forma íntima. O Senhor foi aquele que foi enviado para cuidar de cada um de nós, para cuidar das nossas vidas, para nos instruir, para nos ensinar, para andar conosco e nos conduzir, Pai amado, neste caminho de santidade que o Senhor tem reservado para o Teu povo, que somos nós, Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos, as Tuas ovelhas, aquelas, Pai, que ouvem a Tua voz e que reconhecem a Tua voz e que Te seguem, Senhor. Senhor, nós queremos, Pai amado, usufruir das verdades da Tua palavra, Pai. É com temor e tremor, Pai amado, que eu me apresento na Tua presença, Senhor, como Teu porta-voz, Pai. Eu reconheço, Pai amado, que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Eu necessito, Senhor, da Tua graça. Eu necessito, Pai amado, da Tua capacidade, Senhor, da Tua capacitação, Pai amado, do Teu empoderamento, Pai amado, na minha vida, Senhor. Pai amado, que no abrir da minha boca, Pai amado, através dos meus lábios, vem uma palavra de vida direcionada aos nossos corações. No nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, em o nome de Jesus, amém. O Senhor, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E eu gostaria, queridos, de estar continuando aquilo que eu comecei a falar no domingo passado. Amém? Eu gostaria de continuar a falar um pouco mais a respeito do pecado. Então, como nós estávamos falando na nossa reunião passada, nós vimos e começamos a ver que o cristão ele deve encarar o pecado como pecado.
ele tem que reconhecer de fato que o pecado é algo ruim, algo que traz destruição, algo que nos deixa lento, algo que traz insensibilidade espiritual para as nossas vidas. Nós vimos que o caminho de excelência que Deus preparou para os seus filhos, que somos nós, é o caminho da santidade. Por que nós temos que andar em santidade? Porque nós servimos um Deus santo. Além de sermos filhos, além de sermos gerados por Ele, sermos criados e gerados e adotados, amém, por causa da redenção, nós também somos servos, amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua boca e dissesse o seguinte: eu sou servo de Deus. E amados, eu acredito que esta palavra ocidental, que é a tradução do grego nas escrituras, de servo, ela deu uma aliviada no sentido da palavra, porque essa palavra no original literalmente significa escravo. Escravo, literalmente. Quando a Bíblia diz que nós somos servos de Deus, a Bíblia diz que nós somos escravos de Deus. Amém? Quando a Bíblia, por exemplo, fala em 1 Coríntios, no capítulo 4, que ele diz o seguinte, que é necessário que o Senhor, Ele nos considere ministros de Cristo e despenseiros da sua glória, do seu poder. Essa palavra ministro, no original, é a palavra rupereta. Né? E essa palavra rupereta no grego, sabe o que significa o rupereta? Quem era o rupereta? Era aquele escravo remador. Você lembra daqueles filmes da época de Cristo que tinha aqueles barcos que, além de serem a vela, eles eram movidos a remo também, que ficava um homem com um tambor dando ritmo, e aqueles escravos, eles ficavam manietados, amarrados àqueles remos, e eles ficavam remando aquela embarcação no ritmo que era ditado pela batida daquele tambor. Aqueles escravos eram ruperetas. E você começa a compreender esses textos no originais, você começa a entender a respeito, de um pouco mais a respeito do propósito de Deus para a nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque um escravo, ele não tem direito à escolha. Por causa do livre-arbítrio, eu quero que você me compreenda. Por causa do livre-arbítrio, você pode até escolher entre servir e não servir a Deus, mas depois que você decide no seu coração, entrega a tua vida ao Senhor e decide servi-lo, você tem que entender que você está servindo como um escravo de Cristo, e a partir daquele momento você não tem mais escolha própria. Você decidiu naquele momento se lançar sobre a misericórdia de Deus. Você decidiu naquele momento se entregar totalmente ao propósito e à visão de Deus para a tua vida. Amém? Literalmente. E nós temos que entender isso. Isso tem um custo, isso tem um preço. Claro que tem, irmão. Eu estaria te enganando se eu dissesse que servir a Deus não tem um custo, não tem um preço. É claro que tem um custo, é claro que tem um preço. Eu e você, nós vamos ter que abrir mão de coisas, nós vamos ter que renunciar a coisas, nós vamos ter que romper com o mundo, nós vamos ter que ser, de fato, luz em meio às trevas. Amém? Nós vamos ter que ser luz em meio às trevas, nós vamos ter que nadar contra o fluxo deste mundo. Nós vamos ter que decidir no coração não mais tomar a forma deste mundo, como Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e 2. Que ele diz: rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aí ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que nós venhamos a experimentar qual seja a boa,
a agradável e a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Deus, Ele tem uma vontade para a minha vida e para a tua vida, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas, amados, para que de fato nós venhamos a entrar no cerne, no centro dessa vontade para as nossas vidas, nós vamos ter que pagar um preço. Ah, pastor, eu pensei que era pela graça. E quem foi que disse que a graça ela te isenta de obras? É claro que as tuas obras elas não podem conquistar a tua salvação. As tuas obras elas não conquistam a tua salvação. Jesus ele pagou o preço para te salvar no Calvário. Mas, amados, nós temos que entender que nós fomos criados para boas obras. A Bíblia fala lá em Efésios 2:10, diz o seguinte: nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. E se você for olhar o texto de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo 10, que eu te falei agora, você vai ver que o texto ele fala a respeito da salvação, e ele mostra que a salvação ela é pela graça, não pelas obras, mas é a salvação. Paulo ele nunca atacou as obras, ele nunca ensinou que o cristão ele não deve ter obras pias ou obras de piedade. Ele nunca ensinou isso. O que Paulo ele se opunha era o cristão ele se converter e continuar guardando as obras da lei, ser um praticante das obras da lei de Moisés. Amém? O que Paulo nos ensinava é que as boas obras elas não garantem a salvação. Por quê? Porque a morte espiritual é algo mais profundo que vai além das obras, e nós através das nossas obras não poderíamos nos justificar diante de Deus, ou purificar, ou trazer vida ao nosso espírito. Isso foi possível por causa do alto preço, o preço altíssimo, completo, que o nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo pagou no Calvário por cada um de nós. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou do poder da morte. Ele nos resgatou do poder da morte. Nós éramos escravos. Hoje eu e você não estamos mais na posição de escravos no que diz respeito à escravidão, ao pecado, à carne e ao diabo. Mas nós continuamos e somos escravos de Cristo. Nós não somos escravos dos nossos apetites vorazes, do pecado que continua operando no nosso corpo, porque Paulo lá em Romanos 8 diz que o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Aonde está a vida de Deus? A vida de Deus está no meu homem interior, no meu espírito, porque eu sou a nova criação, eu sou a nova criatura em Cristo. E o que é que eu tenho que fazer com o meu corpo? Subjugá-lo, escravizá-lo, conduzi-lo como se conduz um cavalo brabo, com rédeas curtas. É por isso que Paulo diz que nós devemos apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Qual é o culto racional a Deus? O culto aceitável por Deus é um culto de sacrifício. Por que é um culto de sacrifício? Pastor, eu achei, agora estou confundido, estou ficando confuso. Eu achei que o sacrifício havia cessado. O sacrifício da lei mosaica cessou. Mas existe um sacrifício hoje que é aceitável diante de Deus. É o sacrifício que eu e você apresenta. Não aquele sacrifício de tolo, que eu subo escada de joelho. Não, não é isso. É o sacrifício que eu e você temos que fazer para ter uma vida santa, para ter uma vida separada, para subjugar o pecado, para não se submeter ao pecado, para levar em escravidão o nosso homem exterior. A Bíblia fala do homem interior e a Bíblia fala do homem exterior. A Bíblia diz que o homem exterior ele se corrompe. A Bíblia fala que o homem interior ele se renova a cada dia. O que a Bíblia está falando? Está falando do espírito e do corpo. O que é o meu homem exterior? É o meu corpo. O que é o meu homem interior? É o meu espírito. É o que verdadeiramente eu sou. Nós, para sermos didáticos, nós dizemos o seguinte: ensinamos que o homem, ele é um espírito, ele habita em um corpo e ele tem uma alma. Isso é o homem na plenitude. O novo nascimento, ele acontece no espírito do homem.
Amém? Onde é que acontece o novo nascimento? É no espírito do homem, ele é recriado, ele é nascido de novo. E quando esse homem ele nasce de novo, a sua mente ela continua a mesma. Quanto sabe que a mente do homem continua a mesma? Ou a sua psique, ou a sua alma? A parte do homem onde está as suas emoções, a sua mente, o seu intelecto continua a mesma. Essa parte do homem ela tem que ser o quê? A Bíblia nos ensina. Ela tem que ser salva ou ela tem que ser renovada. Tiago diz que ela tem que ser salva. Lá no capítulo 1, a partir do verso 20. Paulo, em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 2, diz que ela tem que ser renovada. E essa palavra renovada, ele usa duas palavras. Em Romanos 12, 2. Transformai-vos e renovai-vos. Pela renovação, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele usa a palavra transformai-vos e renovação. Essa palavra transformai-vos, a raiz dela é da palavra metamorfose. É aquele processo que a larva ou a lagarta, ela se submete para se transformar em uma borboleta. Ela se encasula, sim ou não? Existe uma mudança interior, no interior daquele casulo, que quando aquele casulo ele explode, ela sai transformada em uma borboleta. Então, o significado dessa palavra transformai-vos é deixar-se mudar de dentro para fora. É o processo. E renovar é voltar a ser aquilo que era no princípio. Você tem uma cadeira em casa que você usou muito, a cadeira está com estofamento ruim, ela está toda arranhada, você leva em um estofador, em um marceneiro, aquele marceneiro ele vai lixar aquela cadeira, ele vai trocar o estofamento, o pano, vai pintar ela, ou vai laquear, ou vai invernizar, e vai te entregar a cadeira novamente nova, da forma que ela era no princípio. Então esse é um processo, diga um processo. O novo nascimento ele é instantâneo. Ele acontece imediatamente no momento em que você nasce de novo. Mas a renovação da mente é um processo que leva toda a minha carreira e a tua carreira cristã. Querido, enquanto nós estivermos como cristãos sobre a terra, mesmo nascidos de novo, nós vamos ter que estar renovando a nossa mente. E fazendo mais o quê? Subjugando o nosso corpo. Ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E uma coisa depende da outra. Porque, amados, a alma do homem é uma linha muito tênue entre o espírito e a carne. Na verdade é o que conecta. É algo que está tão misturado com o espírito do homem, que a única coisa que pode fazer a separação é a palavra. Como fala lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12. Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. E ele diz assim, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só, a Bíblia fala de pensamentos e propósitos do coração. A alma ela tem pensamentos, o espírito ele tem propósitos. Ele faz uma comparação como se fosse a divisão das juntas e da medula. São duas coisas que estão muito misturadas, queridos. Amém? E a única coisa que é capaz de dividir, e na verdade nós dividimos, sabe para quê? Para sermos didáticos, porque o homem ele sempre será. Ele nunca vai deixar de ser. O homem ele nunca vai ser uma nuvenzinha, irmão. Aquela nuvenzinha fantasmagórica, né? Nem quando ele morrer, ele vai ser aquela nuvenzinha fantasmagórica. O homem ele sempre vai ser espírito, alma e corpo. A composição do homem sempre vai ser espírito, alma e corpo. Sendo que o nosso corpo, um dia, o último inimigo vai ser vencido, que é a morte. E o nosso corpo ele será glorificado. É um corpo que nós ainda não entendemos como vai ser esse corpo. Nós vimos alguns vislumbres quando Jesus ele ressuscitou. Jesus ele comia peixe com seus discípulos e ao mesmo tempo ele sumia, aparecia e sumia, ou passava pela parede, amém? Então é algo
extraordinário, é algo espetacular que a gente não compreende ainda, mas um dia nós seremos como Ele é, quando nós estivermos na sua presença. Mas, queridos, o que acontece é que até lá, eu e você, cada um de nós vai ter que lidar com essa carne podre. Eu chamo carne podre porque o nosso corpo ele está enferrujando. O nosso corpo ele está desgastando. O nosso corpo ele está morrendo. Existe um processo de morte que está sendo desencadeado no meu corpo e no teu corpo. Cada dia que passa é um dia a menos que eu e você temos sobre a terra. Queridos, isso é algo real. É algo que ninguém pode ir contra. E é impressionante como esses dias estão passando rápido. Eu estava aqui impressionado falando com a Camila, eu vinha dirigindo, eu disse, Camila, ontem a gente estava na igreja comemorando o ano novo. Meu Deus, a gente já está no meio do ano, porque o Leandro falou, e na próxima semana eu fico de férias. Eu disse, misericórdia, Jesus, já está nas férias no meio do ano. É algo que está, irmão, está assustador o negócio, o processo. Né? Os tempos eles estão acelerados. O tempo ele está passando muito rápido. Né? E se nós não vigiarmos, nós vamos perder o nosso tempo. Nós vamos perder aquilo que Deus mais valoriza, que é o tempo. E o diabo ele vai tentar fazer de tudo para que eu e você perca o time de Deus para a nossa vida. Ele vai tentar fazer de tudo. Ele vai trazer todo tipo de distração. Ele vai trazer todo tipo de luta para que eu e você não se concentre naquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Porque, meu amado, Deus ele tem algo muito bom. Deus ele tem algo muito bom. O Senhor ele tem ministrado, começou ministrando muito forte ao coração da pastora Camila, agora está ministrando ao meu coração também, a respeito de nós entrarmos em um tempo de mais comunhão com o Senhor, de uma vida de jejum, uma vida jejuada. Queridos, o jejum é algo tão importante. Eu não comecei a falar ainda, tratar ainda sobre jejum aqui na igreja, mas eu creio que está chegando esse tempo. O quanto é importante o jejum. Amém? O quanto é importante o jejum na vida do cristão. Os 7 anos que nós ficamos lá no Rio, a igreja, todos os anos, ela começava os primeiros 21 dias com o jejum. Os primeiros, era do dia 1º ao dia 21 de janeiro, a igreja jejuava. Existia uma convocação solene para que os irmãos jejuassem. Eram 21 dias de jejum. E aqueles dias eles determinavam o ano inteiro em nossas vidas. Como era bom. Quantas direções importantes o Senhor deu para mim e para Camila em um período em que nós, como indivíduos, pessoalmente, nós nos separávamos e nos dedicávamos a um tempo de jejum. Inclusive, a direção de vir para cá, para Fortaleza, foi depois, Deus falou fortemente, claramente, e Ele tinha que falar dessa forma, para a gente vir para cá, para Fortaleza. Depois de 3 dias de jejum, nós jejuamos 3 dias. Eu não estou falando isso para me gloriar não, querido. Eu estou falando para te animar em relação a algo que é muito importante na vida do cristão, que se chama jejum. Agora, eu não vou ensinar sobre o jejum, porque eu começo a me empolgar e começo a querer entrar ensinando. Só quero te dizer uma coisa, jejuar não é passar fome, não é a mesma coisa. E nem fazer dieta gospel. O jejum, ele carrega um propósito. Amém? Então, eu estou falando sobre o quê? Sobre sacrificar. E eu creio que o jejum faz parte do sacrifício piedoso que todo cristão, ele deve levar na sua vida. Para quê? Para enfraquecer a carne. Para que ele tenha uma vida
piedosa, para que ele tenha uma vida de sucesso sobre a terra. É muito importante, nós vimos no nosso culto passado, e eu falei que nós estamos continuando o assunto, falando sobre o pecado, porque que o cristão ele não deve brincar com o pecado, porque o pecado é algo muito sério, e nós vimos alguns pontos no nosso culto passado. Nós vimos, por exemplo, que o pecado ele tem a capacidade de endurecer o cristão. O que é endurecer? É torná-lo insensível à voz de Deus. E meu amado, deixa eu te falar algo. Um cristão que ele não tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus é como um cego. Literalmente. Ele está vivo, ele está se movendo, mas ele está vulnerável. Qualquer hora ele pode cair. Por que ele pode cair qualquer hora? Porque ele não está enxergando, ele não está vendo. Ele não tem a capacidade de enxergar o caminho que ele tem que trilhar. Ele não tem a capacidade de ver se diante dele existem obstáculos, existe um buraco, existe uma avenida, existe um meio-fio, um banco. Amém? Por quê? Porque mesmo estando vivo, mesmo estando se mexendo ativo, ele está vivendo nas mais densas trevas, ele não tem visão. E o cristão que não consegue ouvir a voz de Deus, ele é dessa forma. Ele é conduzido pela carne, ele é conduzido pelos seus sentimentos, ele é influenciado pelo diabo, ele perde a capacidade de revelar aquilo que Deus é, através da vida dele. Amém? Ele perde a capacidade de revelar aquilo que o Senhor é. Então nós vimos que o pecado ele causa endurecimento, nós vimos que o pecado ele nos separa de Deus. Nós vimos que o pecado ele tem a capacidade de deformar aquilo que Cristo é. Nós vimos lá em Isaías, no capítulo 52, nos últimos versículos do capítulo 52, falando do Messias e da crucificação, do momento em que o Messias ele levou sobre si os meus pecados e os teus pecados. A Bíblia fala que ele, e o início do capítulo 53 também, fala que ele era homem de dores. A Bíblia diz que ele não tinha forma humana, ele não existia nele formosura nenhuma. A Bíblia fala que a sua imagem, aquilo que ele era, aquilo que ele revelava, foi totalmente deformado. Foi deformado pelo quê? Pelo pecado da humanidade. Porque a Bíblia fala que os meus pecados e os teus pecados foram sobre ele. O pecado ele tem a capacidade de deformar a imagem de Deus na minha vida e na tua vida. Um cristão que vive na prática do pecado, ele não manifesta Deus. Ele não revela Deus através da sua vida. Quando esse é o propósito da minha existência e da tua existência. Paulo ele escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, Paulo ele diz o seguinte: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Qual é a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus era revelar Jesus apenas através da vida do apóstolo Paulo? Claro que não. A vontade de Deus é que eu e você, nós venhamos de fato ser uma revelação de Cristo. Nós como corpo de Cristo, nós temos que manifestar Cristo em tudo aquilo que nós fazemos. Cristo ele tem que estar no centro da nossa vida. Cristo ele tem que estar no centro das nossas obras. Cristo ele tem que estar no centro das minhas palavras. O que eu estou falando glorifica Jesus? O que eu estou fazendo glorifica Jesus? Como eu estou me comportando, glorifica a Jesus. Paulo ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Tudo que eu fizer, tudo que você fizer, como cristão, você tem que glorificar a Cristo. Tem que ser para a glória de Deus. Irmão, isso é algo muito sério. Quando é que o cristão ele erra? Quando é que o cristão ele peca? É quando ele perde essa referência. É quando ele perde esse referencial de vida. É quando ele esquece desta verdade. Amém? Quando ele esquece dessa verdade, eu posso manifestar Cristo? Claro que pode. Claro que pode manifestar Cristo através da tua vida.
Ah, pastor, eu sou uma pessoa tímida. Eu não me sinto muito à vontade para falar. Querido, entrega isso diante do Senhor. Você tem buscado a Deus? Você tem buscado a Deus? Você sabia que a presença de Deus, ela produz ousadia em nossas vidas? Quando nós temos o zelo de Deus queimando em nosso coração, a gente não vai se importar com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas acham. Nós simplesmente vamos abrir a nossa boca e vamos glorificar a Jesus através das nossas vidas. Amém? Se tem uma pessoa que você pode se aproximar, se achegar e abrir totalmente o teu coração e falar, é o Senhor. Amém? Muitas vezes eu oro ao Senhor e eu digo assim, eu não peço somente visão a Deus. Além de eu pedir visão a Deus, eu peço ousadia a Deus para viver, para aplicar aquela visão. Sabe por quê? Porque eu sei que aquilo que o Senhor Ele confia nas minhas mãos e nas tuas mãos, queridos, sempre vão ser maior, vão além da minha força e da tua força natural para fazer. O Senhor Ele só vai pedir para mim e para você fazer algo que nós não temos condição de fazer, algo que vai além das nossas forças. Você sabia disso? Algo que vai além das tuas forças. Então, nós vimos que o pecado ele tem a capacidade de nos separar de Deus. No culto passado, Isaías 59, 1 e 3, nós vimos. Amém? Nós vimos nesse próprio texto que nós vamos ler, que o pecado ele nos endurece, né? Nós vimos que é necessário que venhamos a ter uma vida santa, porque Deus ele é santo, e o pecado muitas vezes, ele pode trazer um dano para a minha vida e para a tua vida, que é irreversível. Eu não estou falando do pecado que não é perdoado, o pecado contra o Espírito Santo. Eu estou falando que nós podemos tomar algumas atitudes como cristãos, que pode trazer um dano irreversível para a nossa vida, e eu usei o exemplo de Esaú. Quantos lembram que eu falei de Esaú no domingo passado? Esaú, ele mesmo buscando lugar para arrependimento, mesmo ele buscando com lágrimas depois o direito de primogenitura, ele não teve o direito de primogenitura. Ele não teve, ele perdeu. Não tá, e nós vimos que aqui o texto ele não está falando de salvação. O texto não está dizendo que Esaú ele perdeu a salvação. O texto está dizendo que ele tinha o direito a uma porção dobrada, a herança do pai, uma porção dobrada, e porque ele foi profano, porque ele deixou o intestino dele reinar, a carne dominar, e ele trocou, mesmo como, talvez, sabe o que é que eu acho, queridos? Eu fico viajando no texto como esse, e eu considero que Esaú, no momento em que ele fez aquela troca, ele estava dizendo o seguinte, ó, eu estou brincando, eu não vou dar o direito de primogenitura para ele, eu só quero comer a lentilha. Mas Deus levou aquilo de forma séria. Diante de Deus ele foi profano por não glorificar e receber com honra algo que Deus tinha reservado para ele, como primogênito, como primeiro filho, que era o direito de primogenitura. Amém? E a Bíblia fala que depois ele se arrependeu, ele chorou, ele buscou e não teve direito. Ele não teve direito, mesmo buscando com lágrimas. Então, esse é um motivo que eu e você, nós não podemos brincar, mais um motivo que nós não podemos brincar com o pecado. Por quê? Porque o pecado ele pode trazer um dano permanente na minha vida e na tua vida, no que diz respeito ao ministério, no que diz respeito à nossa honra, no que diz respeito à nossa imagem. Quantas pessoas elas adulteraram, foram adúlteras, se consertaram diante de Deus, se arrependeram, mas aquela mancha acompanhou elas, ou acompanha elas para o resto da vida. Fulano de tal, aquele, né, que adulterou, né? É disso que a Bíblia está falando. Quantos ministérios poderosos, que eram ministérios de alcance mundial, e que os líderes, eles caíram, e os ministérios desapareceram totalmente. Se você for olhar, o líder está lá, ele continua à frente da igreja,
Muitas vezes é uma bênção, mas não tem mais aquele alcance. Por quê? Por causa da mancha que ficou. Amém? E queridos, nós temos que encarar isso de forma séria. Nós temos que encarar o pecado como algo que tem a capacidade de matar. Você sabia que o salário do pecado continua sendo a morte? Antes de eu nascer de novo, como também depois de eu nascer de novo, o salário do pecado continua sendo a morte. Na verdade, Paulo falou isso para os crentes, lá no capítulo 6 de Romanos. Amém? É uma instrução de Paulo aos romanos, é uma instrução de Paulo à igreja que estava em Roma. Ele disse, olha, o salário do pecado é a morte. A palavra, ela nunca vai nos deixar de forma confortável diante do pecado. Se tu escuta uma palavra como a palavra de Deus, a pessoa que está pregando diz que é a palavra, e se você está em alguma prática pecaminosa, e você se sente confortável naquilo que você está fazendo, se você não é afrontado por aquela palavra, aquilo que você está ouvindo não é a palavra, irmão. Aquilo que você está ouvindo não é a palavra. Eu não estou dizendo que Deus te condena. Eu estou dizendo que Deus, Ele te repreende. E por que Ele te repreende? Porque Deus, Ele ama. Ele me ama. O sábio, quando ele é repreendido, ele se alegra, a Bíblia fala. Sabe por quê? Porque ele vê na repreensão um ato de amor. O rebelde, ele se ira. Ele se ira. O sábio não. O sábio, ele se alegra. Então, a repreensão, quando Deus nos repreende, queridos, isso é um ótimo sinal. Nós temos que nos alegrar. Nós temos que nos regozijar. Sabe por quê? Porque o Senhor, a Bíblia diz que Ele repreende a todo aquele a quem Ele ama. Ele nos repreende porque nós somos filhos, nós não somos bastardos. Nós somos filhos. E quem é o pai que não tem um zelo sobrenatural pelo seu filho, que quando vê o seu filho errando, não chega para ele e o repreende? Então o Senhor, Ele nos repreende porque Ele nos ama profundamente. E aqui lá em Hebreus, no capítulo 3, vamos ler a partir do verso 5, eu vou ler um texto bem longo aqui com vocês, vamos ler do 5 até o verso 19, amém? Irmãos, tem tanta riqueza. Isso daqui foi deixado como memorial para a minha vida e para a tua vida. Isso foi escrito por causa de mim e de você. Amém? Isso foi escrito por causa de mim e de você. Aí ele diz assim, ó: e Moisés, ele era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Aí no verso 6 ele diz o seguinte: Cristo, porém, como filho em sua casa. Qual é a casa de Cristo? Ele diz aqui na segunda parte do versículo: a qual casa somos nós? Nós somos o quê? Nós somos a casa de Cristo. Nós somos essa casa. Mas, amados, a afirmação, o texto não termina por aí. Ele continua e diz o seguinte: se, quando ele usa a palavra se, ele está trazendo uma condição. Sim ou não? Você concorda comigo? Ele diz assim: nós somos a casa se o quê? Guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Quando é que eu sou a casa? Quando eu guardo firme. Até quando? Até o fim. Quando eu e você nós podemos falar o que Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo, ele foi até o final. Ele cumpriu o objetivo de Deus para a vida dele até o final. Ele foi até o fim. Ele diz assim: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Guardei a fé. Então,
o próprio Paulo, que viveu essa realidade, ele está falando o seguinte: nós somos a casa, de fato, de Cristo, se nós guardarmos até o fim. Se nós guardarmos até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Aí ele diz o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não façais o quê, irmãos? Ele diz: não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Irmãos, nós sabemos que os judeus, quando eles saíram do Egito, eles erraram muitas vezes no deserto. Mas teve um erro que foi crucial. Teve um erro que foi fatal. Foi o erro que os impediu, aquela geração, de entrar e tomar posse da herança ou do descanso que Deus havia prometido para eles. Qual foi? Foi quando eles chegaram em Cades Barneia, depois de passarem no Monte Horebe, ter um relacionamento com Deus. Eles chegaram em Cades Barneia, eles enviaram 12 espias para dentro da terra, e aqueles homens voltaram e disseram o seguinte: olha, a terra é tudo aquilo que Moisés falou. É tudo aquilo que Deus nos prometeu, uma terra que mana leite e mel. É uma terra que um cacho de uva tem que ser levado por 2 homens. É uma terra abençoada, boa, próspera. Aí ele diz: porém, naquela terra existem cidades gigantes e fortificadas. Existem ali homens valentes, existem ali também os descendentes dos gigantes. E eu quero dizer que nós, aos nossos próprios olhos, diante daqueles homens, nós somos como gafanhotos, nós vamos ser esmagados. Deus havia falado que eles iam entrar, que eles iam conquistar e que eles iam herdar a terra. Eles chegaram, olharam para as circunstâncias, defamaram a terra, tentaram matar Josué e Calebe apedrejado, porque eles se levantaram, eles tinham um espírito diferente, eles estavam crendo, eles disseram: olha, o favor de Deus foi tirado desse povo. Esse povo, ele não tem mais o favor de Deus está sobre a nossa vida. Simplesmente vamos crer, gente, vamos entrar, vamos obedecer, e nós vamos devorar eles como pão. E quando eles falaram as palavras de fé, aquilo que eles falaram que era a palavra, agrediu aquelas pessoas que estavam em incredulidade, e aquelas pessoas partiram com violência, tentando matar eles. Na verdade, eles não foram mortos, porque a glória de Deus se manifestou ali, na hora. A Shekinah de Deus desceu, a nuvem da glória desceu na hora, e salvou aqueles 2 homens, porque eles estavam na fé. E amado, aquele erro em Cades Barneia foi algo decisivo. Porque Deus havia falado para eles que eles iam entrar, que eles iam conquistar, que eles iam dominar, que eles iam tomar posse da herança, e eles, contrário a Deus, contrário àquilo que Deus havia dito, eles disseram: nós não podemos, nós não vamos, nós vamos ser esmagados. E a Bíblia fala que conforme aquilo que eles falaram, eles receberam. Eles passaram 40 anos no deserto andando em círculo, até que o último homem daquela geração de 20 anos para cima caísse morto no deserto. Só restou 2, Josué e Calebe. E amados, eu acho, a Bíblia fala de 2 características que aqueles homens eles tinham. A Bíblia diz que Moisés, ele havia preparado uma tenda. Ele tinha por costume armar uma tenda, e ele saía do arraial e ele buscava a presença de Deus naquela tenda. Moisés, ele amava a presença, e a Bíblia fala que quando Moisés ele chegava na tenda, a presença ela se manifestava. Deus, ele vinha ao encontro de Moisés. Sabe qual era a condição? Deus amava a presença de Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés amava a presença de Deus, e porque ele buscava. A Bíblia fala que o povo ficava olhando de longe e via Moisés adorar. E cada um adorava na sua própria tenda. Mas a Bíblia falando de um jovem Josué, a Bíblia diz que aquele homem também, uma característica dele, é que ele não se apartava da tenda. Olha só, a Bíblia falando de Josué, diz que Josué não se apartava da tenda. A Bíblia falando de Calebe, diz: aquele homem, ele perseverou nos meus caminhos, em praticar, em viver
os meus estatutos. Quem? Caleb. Josué amava a presença. Fala duas características que existiam na vida daquele homem, que eu digo que são características de sucesso, que vão determinar o meu sucesso e o teu sucesso como cristão. É amar a presença, buscar a presença e perseverar nos caminhos de Deus, viver nos caminhos de Deus, coisa que o povo de Israel foi privado de entrar no descanso. Por quê? Porque não perseveraram. Nós vemos aqui o texto, amém? A Bíblia diz exatamente isso no verso 7, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras, por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, eles sempre erram no coração, porque eles sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Olha só, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí verso 12, ele diz, falando para mim e para você, ele usa um exemplo do passado, que é um exemplo para mim e para você. Aí ele, depois de contar essa história, relatar essa história, ele diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, o quê? Perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja o que, irmãos? Endurecidos pelo engano do pecado. Olha só o que eu falei, o pecado ele tem a capacidade de nos endurecer. A Bíblia fala que um perverso coração de incredulidade, ele tem a capacidade de quê? De nos afastar do Deus vivo. É a mesma coisa que fala lá em Isaías 59, no verso 1 e 2, diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o Senhor. Não é que o braço de Deus esteja encolhido ou mirrado, que Ele não possa salvar. Não é que Deus ele não esteja com os ouvidos inclinados para ouvir as nossas orações. O problema não é esse, o problema é que os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus santo. O nosso Deus, Ele é santo, e eu e você nós temos que andar em santidade, nós temos que guardar os seus mandamentos, nós temos que guardar os seus princípios, nós temos que guardar os seus estatutos. Queridos, nós temos que ter isso como o firme fundamento das nossas vidas. Aí ele continua, e ele diz o seguinte, verso 13, aí ele fala, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Eu acho muito interessante essa afirmação do verso 13. Querido, quando é que eu e você temos que lidar com o pecado? Diariamente. Diariamente. Quando é que o pecado ele vai me afrontar e te afrontar, vai me desafiar e te desafiar? Diariamente. Ele diz assim, ó, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A Bíblia fala, chama o pecado de engano e ele tem a capacidade de nos endurecer. E quando é que eu tenho que lidar com o pecado? Todos os dias. Quando é que eu tenho que resistir ao pecado? Todos os dias. Quando é que eu não tenho que pecar? Todos os dias. Todos os dias eu tenho que lidar com o pecado. Na minha vida, você tem que lidar com o pecado na sua vida. Amém? Eu gostaria que você deixasse aberto aí e fosse comigo lá em 1 Pedro, capítulo 4. Olha só que coisa tremenda, fala aqui em 1 Pedro 4:1. Ora, tendo Cristo sofrido aonde, irmãos? Na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Cristo ele sofreu na carne. Eu e você nós temos que receber, acatar o mesmo pensamento. Nós temos que estar prontos para sofrer na carne. Aí ele continua. Segunda parte do versículo 1. Pois aquele que sofreu na carne
deixou o que, irmãos? O pecado. Diga assim: aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Olha só o que aqui Pedro está falando. Está falando de um estilo de vida. Ele está falando de um estilo de vida que nós tínhamos anteriormente, antes de recebermos Jesus, em que nós vivíamos de que forma? Em bebedices, em devassidões, em orgias, em pecados, em concupiscências, em intrigas, em fofocas, em todos os tipos de coisas ruins. Mas ele está falando, mas aqui ele diz o seguinte: olha, esse tempo ele já não existe mais. Eu e você, nós temos que nos armar do mesmo pensamento de Jesus, porque ele falando que Jesus como homem, não está falando do sofrimento na cruz, está falando que como homem, ele resistiu ao pecado, e o fato dele resistir ao pecado produziu um sofrimento na carne. Sabe por quê, irmãos? Porque a carne gosta de pecar. É bom para a carne pecar. É confortável para a carne pecar. É saboroso para a carne pecar. E quando nós resistimos à tentação, e quando nós resistimos ao pecado, aquilo produz um sofrimento na minha vida e na tua vida. É um sofrimento piedoso. E ele diz que nós temos que nos armar com o mesmo pensamento. Eu já tenho que encerrar, irmãos, que o meu tempo já acabou, amém? Mas eu gostaria de encerrar lendo o texto lá de Hebreus. Então diga assim: para mim resistir ao pecado, vai produzir um sofrimento na minha carne. Aí ele continua, e ele diz o seguinte, verso 14: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Olha só, mais uma vez ele reafirma aquilo que ele afirmou lá no início desse texto que nós começamos a ler, no versículo 5. Quando é que eu me torno participante de Cristo? Quando é que eu sou a casa de Cristo? É quando eu guardo até o fim. Não é isso que ele diz? Verso 14: porque nos tornamos participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme. Até quando? Até ao fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Ou, em outras palavras, quem foi aqueles que se rebelaram e foram impedidos de entrar na promessa? Quem foi? Foi o povo de Deus. Não foi outro povo, foi o povo da aliança, foi o povo da promessa, o mesmo povo que havia recebido a promessa, que tinha uma aliança com Deus, foi impedido de entrar, porque endureceu o coração. Não está falando de gentil, não está falando de endemoniado, não está falando de outras nações, está falando do povo de Deus. Está falando que o povo de Deus foi impedido de entrar, não recebeu a promessa, porque endureceu o coração em guardar aquilo que Deus havia estabelecido. Amém? Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Quem foram esses, irmãos? Diga: o povo de Deus, Israel. Sabe o que significa Israel? Príncipe de Deus. Literalmente, os primeiros, aqueles que têm a primazia, aqueles que são os preferidos, podemos dizer assim. São preferidos por quê? Por causa da aliança. Quem foram os que caíram? Foram os preferidos.
foram eles, o povo da aliança, o povo que tinha aliança com Deus. Eles caíram, por quê? Porque não perseveraram até o fim, porque não guardaram até o fim, porque não foram até o final, porque endureceram o coração, porque permitiram que o pecado fizesse parte das suas vidas. Diga assim: eu não posso brincar com o pecado. Verso 18: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar por causa do pecado. O pecado, ele tem a capacidade de nos endurecer, de nos separar. Amém? De fazer com que nós venhamos a perder o foco e naufragar na fé. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu sei que todos aqui são nascidos de novo, são crentes. Eu não vou fazer apelo. Todos já tiveram uma experiência com o Senhor. Eu gostaria simplesmente de agradecer juntamente com você o que Deus, ele ministrou aos nossos corações esta manhã. Aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós provamos de uma medida maior do teu amor esta manhã. Nós provamos, Pai, de uma repreensão franca e amorosa. O Senhor nos repreende porque o Senhor nos ama. O Senhor nos repreende porque nós somos filhos. O Senhor nos repreende, Pai, porque o Senhor deseja que de fato nós venhamos a manifestar, a revelar, Pai amado, através das nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor é. Paizinho, muito obrigado por esta palavra maravilhosa. Eu oro, Pai, para que ela venha estar a cada momento, a cada instante, transbordando mais e mais em nossos corações. Aleluia! Que palavra abençoada, irmãos. Eu sei que você foi abençoado. A Bíblia fala que o justo, quando ele é repreendido, ele se alegra. O rebelde, ele se sente agredido pela repreensão. Eu sei que o Senhor, ele trouxe uma palavra de ensino a respeito do pecado, uma palavra dura, mas que é proveitosa para a minha vida e para a tua vida. Então, recebe essa palavra, acolhe essa palavra no coração, vive ela e você vai usufruir de coisas tremendas e sobrenatural. Nos segue aqui nos nossos canais, no nosso Face, nosso Instagram, nosso canal no YouTube, e no nome de Jesus, seja abençoado na prática da palavra.